Ó, nessa questão diz assim: a matriz energética brasileira é consideravelmente distinta da matriz energética mundial, enquanto apenas 14% da energia utilizada ao redor do mundo é provavelmente de fontes renováveis no Brasil. A larga utilização de energia proveniente de lenha, hidroelétrica, derivados da cana, entre outros, faz com que a participação de fontes renováveis na produção energética seja, então eu já vou destacar aqui, ó, 42,9%, né? Beleza, conforme mostra o gráfico, né? Então, ele tá mostrando aqui, ó, se você for ver, aqui, ó, cana, não foi? Aqui, hidráulica, não foi? Aí, cadê ele falou mais qual? Lenha, não foi? Lenha e carvão. E qual foi o outro que ele disse aí? Ah, entre outros, né? Tá. Ele vai falar alguma coisa aqui a respeito ainda? Mas ele disse que é 42,9, né? Deixa eu ver se teve algum que eu deixei. Proveniente de lenha, hidrelétrica, cana, entre outros. Cadê os entre outros, né? Então, tá, vou continuar com a coisa, a gente volta aqui. Ah, é aqui, ó. Beleza? Então, quando a gente somasse todos esses, né? Vamos só conferir se isso realmente confere, né? Se a gente pegasse 12 mais 17, 29, mais 8, 37, mais 5,9, vai dar 42,9 mesmo, tá certo? Com base nos dados do gráfico anterior, suponha que suponha aumentos de, ó, então aumentos de, então ele aumentou em porcentagem, né? Então, aumentos de, então foram aumentos percentuais. Se foram aumentos percentuais, eu não vou apenas somar os valores. Importante lembrar, né? Então, eu estou aumentando percentualmente, beleza? Eu não estou aumentando, né, a quantidade percentual, né? Vamos dizer assim. Eu não estou aumentando percentuais dele. Eu estou aumentando percentualmente aquele valor. Então, só para diferenciar. Não é que eu aumentei o valor que ele representa em 10%, não é que eu aumentei o valor que ele tem em 10%, né? Tipo assim, é porque aí estaria errado também falar assim, deixa eu ver como é que eu poderia dizer. Ele não vai passar de 17% para 27%, né? Ele não vai ter essa aumentar, ele não vai ter essa representação acrescida, né, nesse sentido, de 27, né? Ele vai ter um aumento percentual em cima de cada valor, beleza? Então, se ele tem 17, ele vai aumentar percentualmente, né, no caso da cana-de-açúcar, em 2%, beleza? Ó, então cuidado nisso, né? Então já algumas pessoas perderam essa questão porque fizeram a soma dos valores, né? Então, um distrator aí, para se você não tivesse bem ligado nessa questão, poderia ser uma que atrapalhasse no desenvolvimento dela. Ó, então o que que ele fala agora, né? Diz que a participação de hidroelétricas, né, e derivados de cana, né, da cana, são esses crescimentos percentuais. Respectivamente, considere que não haja mudança no diz que respeito à fração da matriz energética composta de fontes não renováveis. Então, as fontes renováveis não aumentaram, nem aumentaram as fontes não renováveis e renováveis, então, né? Porque o renovável é não renovável, né? Então, se um não aumenta, o outro também não aumenta a sua representação. Então, no final das contas, esse valor que a gente tem aqui, ele tem que ser o mesmo, beleza? Então, aqui a questão começa já a se moldar nesse sentido, né? Então, o que é que a gente vai ver? A gente já poderia pensar que desses elementos que a gente tem, esses vão aumentar percentualmente e os outros não, né? Eles vão ter que manter, no caso, diminuir a representação deles, né? Com relação ao total. É... Aí vê, o que é que ele vai querer? Ele vai saber justamente isso no final, né? E aí considere a matriz energética renováveis, ele vai explicar quais que são aqui, né? Nessas condições, qual seria a redução percentual relativa
na participação de lenha, carvão, vegetal. Eu botei carvão vegetal na hora que eu estava fazendo. Ah, tá. E outras fontes renováveis, né? Na matriz energética. Beleza. Então, o que é que a gente sabe? Vou fazer um crescimento percentual a respeito desse valor. Então, eu tinha que era 17%. E aí eu vou aumentar, né? Se eu estou aumentando percentualmente, lembra que é 1 mais a porcentagem, no caso, né? Então vai ficar, posso pensar que seria o equivalente a dizer que é 100%, né? Mais 8,75%. Beleza? Então, o que é que a gente sabe aqui, ó? A gente sabe que quando a gente somasse os dois, né? A gente. Deixa eu colocar aqui, né? Que eu esqueci de colocar. Deixa eu botar aqui. Zero, seria 0,0875. Beleza? Quando a gente somasse aqui os dois, né? A gente ia ver que seria o equivalente a multiplicar por 1,0875. Beleza? Se você quiser fazer uma regra 3 também, né? Você está mais acostumado com a regra 3, você pode dizer que 17% é como se fosse 100%. E aí você quer saber o quanto aumentar percentualmente em 8,75 vai ser, e depois você soma para determinar o quanto aumentou. Daria na mesma, beleza? Então, se eu pegasse esse valor e multiplicasse por 17, né? Você vai encontrar 18, peraí, derivado de cana, quanto foi? Ah, usei o derivado de cana, né? Perdão, então aqui seria 12, né? Tava fazendo errado, aqui seria 12, né? Deixa eu colocar aqui. Aqui vai ser 12, né? Ó, 12. E aqui também foi 12, né? Deixa eu colocar aqui rapidinho. Então, quando a gente fizesse, né? É, 12 vezes 1,0875, isso daqui vai ser igual a 13,05. Beleza? Então, a primeira parte está aqui. Vamos ver a outra parte. A outra parte vai ser os 17, que vai ter aumentado em 2%. Então, seria 1 mais 0,02. Não é isso? Então, 17 vezes 1,02. Quando a gente pegasse 17 e multiplicasse por 1,02, vai dar 17,34. Beleza? Se tu for ver aqui percentualmente, faz o mesmo desenvolvimento, né? Então, vou ver o quanto representa e vou fazer as relações. Beleza? Tá. Qual é a nossa intenção agora? Vê, a gente aumentou o que cada um representa. A gente sabe que isso daqui ele vai representar 13%. E esse vai representar 17,34. Se ele não quer que haja alteração do valor que é 42,9 do que representa no total, eu tenho que ver quanto esses dois valores já estão representando, né? Então, primeiramente, quando a gente somasse esses dois, ó, beleza? Isso daqui vai ser igual a 17, vírgula não, né? 17,34 mais 13,05. Essa representação é de 30,39. Beleza? Então, se eles representam, deixa eu fazer mais aqui, 30,39%, e ele quer manter os 42,9%, eu vou ver quanto é que ele pode, o quanto é que os outros, na verdade, vão representar, né? Se eu já tenho que ele vai representar 30,39, essa diferença entre os dois, que vai ser de 12,51, tem que ser o que quando juntassem todos eles fosse o resultado, né? Então, por exemplo, quando a gente pegasse aqui, ó, não deu 12,51. Antes, eles representavam quanto? Ó, eles tinham 17 e 12, né? Então, eles tinham 29. Então, 42,9 menos 29. Quando a gente fosse ver essa diferença, né? Se fosse 30, se fosse 30, vai dar
32, né? Então, se a gente fosse ver com o 29, vai ficar, quer dizer, 32 não, 13, né? Quando a gente fosse ver, vai ficar 13,9, né? Beleza? Ou 12, ficava 12 depois ficava 13. Então, aqui deu 13,9. Então, olha o que acontece. Vê. Antes, eles tinham 17 e 12. Então, os outros estavam representando 13,9. Beleza? Enquanto agora eles estão representando 12,51. Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho que fazer uma relação do que um vai representar do outro, né? Então, o que é que eu sei? Eu sei que o valor que a gente tinha antes, né, o que ele representava do total, era 13,9. Então, se eu pegasse 12,51, né, que é o que a gente tem agora, tem que ser, né, o que a gente vai representar agora. Então, ó, eu tinha 12,51, eu tinha 13,9 do que representava o total. Disso, 12,51 é o que vai representar. Em outras palavras, 13,9 é como se fosse, né, 100%. 12,51 vai ser como se fosse x, né? Então, quando eu dividisse aqui, ó, então se eu pegasse 13 não, 12,51 dividido por 13,9, isso daqui vai dar 0,9. Se é 0,9, é porque é 90%. Se é 90%, o que é que a gente pode afirmar desse evento? Que ele diminuiu em 10%. Beleza? Então ele tinha 100, né? Para ele chegar nesses 90, ele teve que diminuir em 10%. Então esse valor aqui também é chato, seria 0,90 no caso, né? Que seria uma redução de 10% que ele sofre. Beleza? Então a gente ficaria com o gabarito aonde? Na letra A, ó. Gabarito letra A. Questão bem trabalhosinha, né? Por conta dos valores e por conta do texto. Beleza? Então, gabarito letra A.